Sempre vai ter gente no Brasil querendo fumar um cigarro mais barato do que o cigarro ofertado no mercado. E do lado paraguaio, sempre vai ter gente precisando de emprego e se submetendo a levar um cigarro ilegal no Brasil. É um problema muito grande? É um problema difícil de ser resolvido? É também. Quem pode fazer alguma coisa por isso? Desde a década de 90, eu venho acompanhando o desenvolvimento da indústria tabacaleira no Paraguai. E dados de 2014 mostravam então que o cigarro crescia numa proporção maior do que a cocaína. Só nos últimos 5 anos, os diferentes entes públicos, a Polícia Federal, Receita, Polícia Rodoviária Federal, apreenderam o equivalente a 6 bilhões de reais em cocaína, 5 bilhões e meio de cigarros. Ou seja, o cigarro tem a mesma importância econômica do que o tráfico de cocaína, que é o entorpecente que mais tem valor agregado. O Estado deixa de arrecadar impostos que seriam pagos pela indústria oficial, indústria autorizada no Brasil. O Brasil deixa de arrecadar entre 10 e 12 bilhões de reais por ano. É muita coisa. É um orçamento e meio da Polícia Federal no Brasil. Dá para construir 120 mil casas populares por ano. Não combater o cigarro paraguaio é uma burrice dos governos estaduais. Eu poderia manter toda a estrutura de segurança pública do Rio de Janeiro e São Paulo funcionando só com o dinheiro que eu ia ganhar. Eu ia ter um aumento no ICMS desses 2 estados, né? Estou falando de ICMS, tá? Que é um imposto estadual. Ou seja, um grande crime, um crime de complexidade, precisa de uma resposta bem complexa e à altura. Quem está trazendo o cigarro para o Brasil? Ou quem está trazendo para São Paulo? Como está chegando especificamente na Praça da Sé? Brasil debería investigar la ruta, ya que lastimosamente Paraguay, que también puede investigar. Pero acá necesitamos de los fiscales y de los jueces. Y los fiscales y los jueces no lo van a investigar o por corrupción o por miedo. O que a gente vê, na verdade, é um foco em combater pequeno contrabandista que vai atravessar a fronteira com pequena quantidade, o motorista que carrega o caminhão ou o carro com algumas quantidades que vão ser distribuídas depois, os outros que são partes mais substantivas da cadeia. Acho que esses exigiriam um trabalho de inteligência e uma articulação entre governos para que a coisa consiga ser feita dos 2 lados. Na realidade, nós não fazemos simplesmente as apreensões, né? Nós fazemos apreensões, em alguns pontos a gente faz o bloqueio, que é até mais efetivo, né? Melhor que você apreender uma porcentagem, você não deixar passar nada. A Polícia Rodoviária Federal ela é muito atuante, tá? Ela consegue achar o cigarro no caminhão. Acontece que o relato dos policiais é que esses motoristas são presos 15, 10 vezes. O policial já conhece o motorista. Então, assim, vale a pena vender cigarro contrabandeado. A legislação não te alcança. O Brasil possui atualmente 16.886 quilômetros de fronteira. É muito difícil fiscalizar todo esse espaço. Chutando, se uma pessoa às vezes tem 10 caminhões de cigarro, talvez ele consiga introduzir em território nacional metade disso, um pouco mais talvez. E com isso ele já obtém o lucro necessário para suprir a despesa, né? Por que vale a pena, por exemplo, alguém adquirir cigarros no Paraguai, transportar até o Nordeste do Brasil e ainda ter lucro? É a falta de competitividade. O cigarro proveniente do Paraguai é muito barato. O cigarro comercializado legalmente no Brasil, ele é muito caro. Então nós precisamos trabalhar com esses valores para conseguir diminuir o contrabando. Enquanto isso não acontecer, eu tenho certeza absoluta que o contrabando de cigarros não vai diminuir. É necessário tornar o cigarro nacional competitivo com relação à mercadoria medida no Paraguai. Eu não estou fazendo necessariamente a defesa da indústria de cigarro brasileira. O que eu discuto, né, o que eu proponho que se discuta é essa diferenciação. Por que no Brasil se sobretaxa em 70% a produção de cigarro e no Paraguai só 18%? É exatamente essa diferença que alimenta toda essa indústria do contrabando. Se tivéssemos impostos equivalentes aqui no Brasil e lá no Paraguai,
nós não teríamos esse volume todo de contrabando.